Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui junto com vocês para a leitura do capítulo de Esther. Hoje é domingo, eu sei que hoje é dia de culto, hoje é dia de cada uma estar na sua casa que eu digo é espiritual, né? Com a sua família espiritual. E eu sei que muitas estão no culto agora pela manhã, mas vai ficar gravado. Você pode assistir depois, não tem problema. A Priscila tá chegando aí, uma amiga preciosa. Bom dia! Bom dia, minha amiga! Eu quero desejar um dia maravilhoso para você. E também quero dizer que no livro de Esther tem muitas chaves, mas muitas chaves para nós mulheres, sobre posicionamento, identidade, coragem, sobre agir no tempo certo, sabe? Muitas vezes nós nos precipitamos, muitas vezes o Senhor nos dá uma direção e você sabe o que Ele está apontando, só que você não sabe discernir o tempo de agir. Muitas vezes o Senhor aponta um destino para você e você já quer ir para lá no outro dia. Só que nem sempre, ou quase que nem sempre, aquilo que o Senhor está falando para você fazer é de imediato, é para você tomar a frente, é para você sair resolvendo tudo do seu jeito. Então no livro de Esther a gente aprende sobre isso, a gente aprende sobre prudência, a gente aprende sobre maturidade, a gente aprende sobre confiança em Deus, né? Apesar do nome de Deus não ser mencionado nenhuma vez no livro de Esther, a Esther, ela sabe a quem ela pertencia. O Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã porque ele era judeu. E ele só se curvava diante de um Senhor, diante de um único Deus. Sabe, ontem eu estava assistindo uma série na Netflix que era sobre Josué. E aí eles estavam ali rodeando as muralhas de Jericó para poder entrar naquele lugar. E é tão curioso quando você consegue ver a imagem com seus olhos, porque você lê a palavra, é uma coisa, mas quando você vê aquilo e você fala, Deus, que coisa louca, como que eles ficaram rodeando umas muralhas gigantes daquela por 7 dias? Foi a única coisa que o Senhor mandou eles fazerem? Rodear a muralha por 7 dias? E aí ele daria a terra para eles, ele abriria o caminho para eles, ele faria o impossível para eles. Então vê como é louco as coisas que Deus às vezes fala pra gente fazer. Um ato profético, né? Nas muralhas de Jericó eles estavam realizando ali um ato profético. Estavam caminhando. Enfim, e assistindo a série, o rei de Jericó e a rainha de Jericó, eles estavam muito irados com os deuses que eles confiavam. Porque... Ai, gente, eu tô fugindo totalmente do assunto aqui, mas vamos pensar que tem graça de Deus no assunto, tá? Mas o rei e a rainha, eles estavam muito descontentes com os deuses que eles confiavam. Porque eles falavam assim, olha, a gente já fez tanto sacrifício, a gente já fez tanta coisa para esses deuses e esses hebreus estão chegando cada vez mais próximo. Não é possível que um único Deus contra vários outros possa vencer, né? Porque os hebreus só serviam um único Deus, que é invisível, que não tem nome, que não tem rosto, enquanto aquela cultura buscava vários deuses, um para cada coisa, né? Então tinha o Deus do sol, tinha o Deus da água, tudo que eles precisavam, eles tinham um Deus próprio para ir ali e requerer aquilo, pedir aquela ajuda. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que história maluca, como que pode? Não faz sentido nenhum, né? Mas foi assim que eles conseguiram derrubar aquelas muralhas, fazendo aquele ato profético, dando voltas ali durante 7 dias.
Que coisa mais doida! Não tem história aqui na Bíblia que não seja maluca. Não tem. Se vocês começarem a ler os profetas Zacarias e Ezequiel, vocês vão ver que eles têm muitas experiências dimensionais. Então eles encontram anjos, eles são transportados espiritualmente, tem umas coisas muito doidas que acontecem. E eu amo a palavra de Deus e creio que ela é suficiente para nos ensinar todas as coisas. Né? Eu gosto de ler outros livros, eu gosto de acrescentar o conhecimento com outros autores, mas a palavra de Deus, ela é suficiente, sim. Ela tem todos os ensinos que nós precisamos, ela fala sobre várias histórias que podem nos ajudar hoje, que pode ser identificada com algo que você está vivendo hoje, né? Então, focando aqui no livro de Esther, nós vimos que a Esther, ela foi chamada para uma posição, mas não era à toa. Ela não estava ali só para desfrutar da posição de rainha, ela estava ali para entrar na presença do rei e interceder por um povo inteiro, uma nação inteira que estava correndo o risco de ser exterminada. Então, que coisa linda que é esse livro de Esther. Que coisa linda é conhecer uma mulher posicionada, uma mulher que entendeu qual é o seu chamado, que não se acovardou, que não ficou ali encantada com as belezas do palácio, que ela não ficou ali querendo tudo só pra si, ela pensava no povo dela, ela sabia de onde ela veio. Então, assim, tem muitas chaves no livro de Esther. E eu creio que o Senhor pediu para que eu viesse aqui fazer essa live sobre Esther, justamente porque eu precisava conhecer mais profundamente a história dela. Ah, o pessoal tá buzinando aqui, gente. Logo agora. Mas enfim, eu precisava conhecer a história de Esther. Eu precisava destrinchar, sabe assim, o posicionamento dela, o caráter dela, a ousadia dela. E o Senhor tem falado muito sobre mulheres que governam, mulheres que entenderam o seu chamado, mulheres que não se acovardam, mulheres que se posicionam, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para ler o capítulo 7 de Esther. Então ontem nós falamos sobre o capítulo 6, nós falamos sobre o Amã, ele ter que honrar Mardoqueu, ele ter que colocar Mardoqueu numa posição de destaque diante de toda a sociedade, porque o rei descobriu, através de uma leitura de um antigo livro, que Mardoqueu havia livrado o rei da morte. Só que naquela época não houve nenhum tipo de prestígio ou reconhecimento pelo que Mardoqueu fez. Só que naquela noite o rei teve uma insônia e resolveu buscar um livro com registros antigos. E lá estava escrito o bom ato do Mardoqueu diante do rei, né? Lá estava gravado algo que Mardoqueu tinha feito há muito tempo atrás. E então o rei resolveu honrá-lo. E honrou na presença do inimigo dele, que era Amã, que estava preparando uma forca para que Mardoqueu fosse morto. E, enfim, esse é o contexto da história. E aí, gente, no capítulo 7, olha só, eu vou ler aqui rápido, ele é bem curto, tá? No capítulo 7 tá escrito assim, ó: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esther, qual é o seu pedido? Então, depois da honra de Mardoqueu, veio o segundo banquete da rainha Esther. Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aqui ela se revela. Aqui ela revela a identidade dela. Este é o pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio.
porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Vocês estão vendo como ela é humilde? Vocês estão vendo como ela sabe usar as palavras? Olha só, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali. Ah, não, gente. Vai passar aqui. Ai, Deus. Olha só. Fecha os ouvidos aí pra vocês não ouvirem. Dá pra ouvir? Será que tá passando aqui na rua? Ai, Jesus, misericórdia. Bom, vamos seguir aqui. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Uau, glória a Deus, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Ah, Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus, que é tão pura e nos ensina tanto, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê um espírito de revelação, Pai, um espírito de inteligência, Senhor. A Tua palavra, ela é poderosa. Ela é capaz de dividir medulas, ossos e medulas, Senhor. Ah, Pai, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor nos dê mais entendimento da Tua palavra, revelação, fundamento, Senhor. Ah, Pai, tira toda a distração daqui, Senhor. Tira, Pai, todos os barulhos, tudo que tenta roubar, de repente, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nessa live, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, que coisa mais linda, né? A Esther, ela fez o primeiro banquete, ela conseguiu entrar na presença do rei, fez o jejum, fez o primeiro banquete, não falou o que ela queria de imediato. Ela convidou o rei Amã para um outro banquete. O Amã estava cheio de si, porque afinal ele tinha acesso à rainha, porque afinal ele estava sendo honrado ali, né? Era amigo do rei, tinha riquezas e tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Só que ao mesmo tempo, enquanto o inimigo estava trabalhando para aniquilar o povo judeu, para acabar com Mardoqueu, Deus estava trabalhando no coração do rei para que Mardoqueu fosse honrado, para que o povo judeu fosse preservado, né? E aí a rainha Esther falou assim: então vamos para um segundo banquete e amanhã eu vou contar o que eu quero. Então eu fico imaginando a cena, né? Ela preparando aquele banquete, muitos servos, aquela comida maravilhosa ali para que eles pudessem enfim, se alimentar, aquela mesa preparada. E aí o rei fala: tá bom, Esther, mas o que você quer? Qual o seu pedido? Fala, minha rainha, eu vou te dar até metade do meu reino. Então assim, ele já estava decidido a entregar para ela aquilo que ela queria. O que você quer? O que você quer? Ela já tinha conquistado o coração do rei. Ela já tinha entrado na posição de rainha, de intercessora. Ela já estava no lugar certo, sabe assim? E aí o rei fala assim para ela: o que você quer? Me fala. E olha só que curioso, gente. No versículo 4 do capítulo 7, ela fala assim, ó:
Pois eu... Não, no 4 não, no 3. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Lembra, a Esther, ela era uma exilada. E o Mardoqueu falou pra ela, antes dela assumir a posição de rainha: não conte pra ninguém que você não é daqui desse povo, que você não é aqui da Pérsia. Não conte pra ninguém que você é judia. E ela guardou esse segredo. Ela guardou a identidade dela. E no momento certo, ela usou isso para convencer o rei de que não só os judeus seriam exterminados com aquele decreto que foi feito, mas ela também. Porque ela também era daquele povo. Então olha só, que coisa mais doida, né? Que coisa mais doida. E aí ela fala: pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Aqui, gente, eu vejo muito o povo de Deus, que foi vendido para destruição, para morte e para aniquilação. Mas eu vejo o Senhor nos resgatando desse lugar, né? Assim como Esther, ela vai ali, ela intercede. Eu vejo Jesus intercedendo por nós diante do Senhor, né? Eu vejo esse rei aqui como o próprio Deus, que trabalha ao favor do povo judeu, que não esquece nada do que foi feito no passado. E então ela fala: se a gente fosse só escravo ou escravas, já estava bom. Mas eu não posso deixar isso acontecer com o meu povo. Eu não posso deixar eles serem eliminados, exterminados. E é por isso que eu tô aqui diante do rei. É por isso que eu estou incomodando o rei. Ela ainda fala assim, né? Porque nenhuma aflição justificaria perturbar o rei. Então olha como ela é humilde, olha como ela se posiciona com as palavras certas, olha como ela sabe como falar com o rei, né? Ela não chega lá e fala: olha, é o seguinte, se você continuar com esse decreto eu vou morrer, o meu povo vai morrer, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que. Não, ela fala com sabedoria, ela fala com palavras mansas, ela fala como quem tem clareza naquilo que tá fazendo. Ela não tá desesperada, ela não tá ansiosa, ela não tá precipitada, mesmo diante de uma situação como essa. Mesmo diante de uma situação que poderia ter gerado esse estresse emocional nela, poderia ter gerado esse desespero, mas não. Ela não se posiciona a partir das suas emoções. Ela se posiciona a partir de uma sabedoria. Isso que nós precisamos aprender. Faz sentido para vocês que estão aí? Minhas lindas, bom dia! Sejam todas bem-vindas. É o capítulo 7 de Esther, tá? Então hoje a gente viu o segundo dia do banquete, quando o rei descobre então que Amã estava preparando um extermínio, tanto para a rainha quanto para todo o povo dela. E aí o rei fica irado e fala: não acredito que isso está acontecendo. Ele sai furioso. Quando ele volta, ele vê Amã aos pés da rainha implorando por sua vida, e ainda ele fala assim: não é possível que ele está tentando ainda violentar a minha mulher, né? Que ele tá tentando ainda oprimir a minha mulher, enfim. E aí ele fica mais furioso ainda. E surge um servo que diz assim: olha, Amã preparou uma forca de mais de 20 metros para Mardoqueu. Então, quem é que vai parar nessa forca? Quem é que o rei manda morrer nessa forca? O próprio Amã. E ali foi o fim dele. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: aquilo que você preparar, a armadilha que você preparar para pessoas, quem vai cair nela é você mesmo. Toda cilada que você preparar para pegar outras pessoas, quem vai cair nela é você mesmo. Aqui a gente vê claramente esse versículo em ação. Ele tinha preparado uma armadilha, ele tinha preparado uma forca, ele tinha certeza que ele estava indo para o caminho certo, que estava tudo favorável para ele, né? Quando de repente o jogo virou, quando de repente as coisas mudaram e quem morreu foi ele mesmo.
Então aqui a gente vê como que o Senhor, Ele nos preserva diante até mesmo dos nossos inimigos, né? Diante até mesmo de uma artimanha maligna que está acontecendo exatamente agora na sua vida, de repente, né? Então é muito doido. Agora eu vou fazer as chaves do capítulo 7 de Esther. Sempre eu trago aqui as chaves, os pontos importantes, aquilo que dá pra gente mencionar e discernir de forma resumida, tá? Então, o tempo da revelação sempre chega. O tempo da revelação sempre chega. Esther fala, o silêncio acaba e há um momento certo para se posicionar. E quando ele chega, a verdade vem à luz. A verdade vem à luz. O ponto 2 é, a mesa muda destinos. O banquete se torna lugar de juízo. E o que parecia honra para Amã se transforma em queda. Deus reverte cenários em um instante. O inimigo é desmascarado. Toda armadilha escondida é exposta. Nenhum plano contra o povo de Deus permanece de pé. Justiça divina em ação. Amã colhe aquilo que plantou. O mesmo instrumento preparado para destruir é usado para executar a sentença. Deus luta por quem confia. Sem Esther levantar a voz, antes do tempo, o Senhor a conduziu de forma perfeita. Deus luta por quem confia. Eu vou repetir porque ficou meio confuso até pra mim agora. Deus luta por quem confia. Sem Esther levantar a voz antes do tempo, o Senhor conduz tudo com precisão perfeita. Então, antes do tempo, a Esther não levantou a voz, a Esther não se revelou, a Esther não se precipitou. Mas Deus foi conduzindo ela para o tempo perfeito do posicionamento. Né? Nossa, gente, isso é muito legal mesmo. A queda do orgulho. O orgulho precede a ruína. O capítulo 7 nos lembra que ninguém zomba da justiça de Deus. Ninguém zomba da justiça de Deus. A vitória vem após a coragem. Quando Esther se posiciona, a libertação acontece. Uau! Coragem gera livramento coletivo. Olha só, gente, que poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando você consegue discernir o tempo certo das coisas, quando você se posiciona na medida certa, Deus transforma banquetes em tribunais e as lágrimas em vitória. As lágrimas em vitória. O tempo de Esther chorar passou. O tempo de Mardoqueu chorar passou. Deus estava agindo em favor deles. Havia chegado esse tempo. Então é muito bom, né, quando a gente confia no Senhor de verdade para nos ajudar a resolver os nossos desafios. Quando a gente não quer tomar a frente e ser o próprio Deus das nossas vidas. Quando a gente não assume a posição do Espírito Santo de Deus, de aconselhar os próximos passos e você fazer isso por você mesmo, sabe assim? É muito bom quando a gente ouve conselhos de pessoas que caminham no mesmo caminho que a gente, na mesma fé que a gente, né? Você pode não acreditar, mas quanto mais amigos de fé você tiver, mais fácil fica de você chegar no destino que o Senhor tem pra você. E ainda assim você tem que tomar cuidado com os conselhos, sempre levar diante do Senhor. Hoje eu tava pensando aqui, eu falei, Senhor, quantas coisas a gente faz de forma acelerada, do nosso jeito. Quantas coisas a gente decide fazer e faz e não pergunta para o Senhor, né? Não pergunta, não busca em Deus se é o tempo certo, porque às vezes é uma coisa boa,
Às vezes é uma coisa que não vai fazer mal pra ninguém, mas não é o tempo certo de você estar ali. Não é o tempo certo de você falar. Não é o tempo certo de você acessar, de repente, determinados lugares, né? Nem toda porta que se abre é uma porta que foi o Senhor quem abriu na sua vida. Nem toda porta boa que se abre, nem todo convite, nem toda oportunidade vem do Senhor para você. Então, sempre buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, sempre buscar ouvir a voz dele, sempre buscar entender que fase você tá da sua vida, sabe? É sobre isso, gente. É sobre isso, é sobre esse relacionamento, é sobre esse discernimento de tempos, de estações, de posição. Eu tô gostando muito da leitura de Esther de forma um capítulo por dia, porque dá tempo de você discernir, dá tempo de você entender o que tá por trás do texto, o que o Senhor quer nos ensinar através desse livro, né? Porque nenhuma história tá aqui à toa, nenhuma história tá aqui por acaso. Se tem uma história aqui, é porque o Espírito Santo de Deus fez com que ela estivesse aqui, para que servisse de ensino ou de direção para nós, em algum momento da nossa vida, né? Por isso que tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. E eu sei que no começo é difícil você ter um amor pela palavra de Deus, é difícil você começar a ler a palavra de Deus com tanta frequência assim. Talvez você seja essa mulher que ainda não consegue se apaixonar pela palavra, que ainda não consegue ter prazer em simplesmente pegar a sua Bible, pegar a sua Bíblia, sentar e falar: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vamos ler aqui, me mostra o que está por trás. Eu sei que tem algo a mais nesse texto, que não é só o que eu tô lendo, então me mostra, sabe assim? E não tem nada melhor do que você romper nisso e sentir prazer na leitura da palavra. E sentir o Espírito Santo sentado na mesa junto com você enquanto você tá lendo a palavra. Mas isso é um processo, né? A sua alma, ela não quer fazer as coisas do Espírito. Ela não quer orar, ela não quer jejuar, ela não quer ler a palavra, ela não quer adorar o Senhor quando você tá sozinha na sua casa, no seu quarto. Ela vai preferir assistir um vídeo, ela vai preferir assistir um Netflix, ela vai preferir fazer outras coisas, comer algo gostoso, sabe, assim, relaxar. A sua alma, a sua carne, ela vai buscar os prazeres da carne. Mas o nosso espírito, quando ele começa a ser ativado, ele começa a buscar as coisas do espírito. E é por isso que a Bíblia fala que existe uma guerra constante entre carne e espírito, E cabe a você alimentar mais o seu espírito do que a sua alma. E é difícil, gente. É difícil, eu falo pra vocês, é difícil. Eu não nasci assim, não. Já lendo Bíblia todo dia, falando do Senhor todo dia, orando por mulheres, né, sempre que eu posso. Eu não nasci assim. Eu fui me transformando. Eu fui permitindo o Senhor me libertar dessa carne, né, e alimentando o meu espírito. Então, que você também receba isso. Que você também receba essa fome, essa sede pela palavra de Deus, pelo relacionamento e pela intimidade com o Espírito Santo de Deus, sabe? Não tem nada melhor do que você ouvir a voz dele falando: filha amada, obrigada. Às vezes eu faço coisas pra Deus, eu escuto o Espírito Santo falar: obrigado. Obrigado, Taina. Obrigado por você ter feito, obrigado por você ter ido, obrigado por você ter orado. E eu fico assim: Deus, eu que agradeço, Senhor, a oportunidade. Eu que agradeço. E é muito bom, sabe? É muito bom esse relacionamento, é muito bom. E eu sei que tem mais, sempre tem mais. Sempre tem mais, o Senhor sempre tem mais, Ele é ilimitado, Ele é onipotente, onipresente, Ele é assim tudo. Então nunca vai terminar essa busca nossa pelo Senhor. Nós nunca estaremos 100% satisfeitos, sempre vai ter algo a mais, sempre vai ter algo novo de Deus para nós.
Então é isso, minhas queridas. Quem tá aí, obrigada. Obrigada por estarem aí, por estarem ouvindo essa mensagem do alto. Tô aqui emocionada, né? Porque o Espírito Santo, ele traz exatamente o que a gente precisa, né? Antes de eu trazer essa palavra para vocês, ela tá ferindo aqui o meu coração. Ela tá me colocando aqui na prova, sabe? Então é por isso que a gente muitas vezes fica emocionado com a presença de Deus, com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E é isso. Amanhã vai ser o último dia desse propósito de leitura de Esther. Então amanhã eu vou ler o capítulo 8 e 9. E assim nós terminaremos o livro inteiro de Esther. Foram 7 dias. E se você não assistiu as outras lives, comece a assistir no capítulo 1 e assim sucessivamente. Leia a sua palavra, ore sobre aquilo que está por trás, peça para o Senhor te entregar novas chaves, novas revelações. Né? Tem muito mais coisa aqui que a gente não acessou, que a gente não conseguiu discernir, com certeza. Então busque no Senhor novas revelações, novas chaves, vai ser incrível, tá bom? Então um beijo pra vocês, até amanhã. Amanhã eu vou estar aqui às 9 horas da manhã pra fazer esse grande finale do livro de Esther. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até amanhã.